renascido como um Deus recém-nascido. Achei que era um começo perfeito, mas descobri que era apenas um bebê. Para crescer, levaria pelo menos 50 anos. O pior é que os deuses não podem cultivar por conta própria. Só podem depender de oferendas de incenso. E você, um deus bebê, qual idiota estaria disposto a te levar para casa e te adorar? Qual idiota estaria disposto a gastar dinheiro para acender incenso para você? Você achava que teria que aguentar 50 anos, mas nunca imaginou que realmente apareceria um grande otário. Nesse dia, Zantian conversou com seu pai. Queria gastar 1 milhão para convidar uma divindade do templo dos deuses. Não precisava ser um grande deus com muitos seguidores, até mesmo um deus pequeno para atrair turistas para adorar. Ganhar algum dinheiro com incenso já seria bom. Só que Zantian nunca imaginou que seu pai realmente traria um deus. Era realmente um deus pequeno, mas pequeno demais, era um deus bebê. Zantian, com o rosto amargo, abriu o registro de invocação dos deuses ao lado, que detalhava as informações daquele deus bebê. Dizia que era um deus de um clã, nascido em 16 de dezembro de 2023, chamado Xuan. Habilidades desconhecidas. Só 3 meses de idade e habilidades ainda desconhecidas. Zantian queria deitar e dormir. Naquele momento, ele já não via mais sentido na vida. A vida dos deuses é muito mais longa que a dos humanos. Alguns deuses com muitas oferendas já viveram milhares de anos. E o crescimento de um deus exige ainda mais tempo. Zantian calculou que teria que adorar aquela estátua de deus bebê por pelo menos 50 anos, antes de poder se comunicar com ela e saber suas habilidades. E ainda teria que garantir que, durante esses 50 anos, o incenso nunca se apagasse, para não deixar o deus passar fome. E cada bastão de incenso custa 1.000. O coração de Zantian sangrava. Olhando para o deus bebê no altar, ele de repente pensou: será que ele encontrou um representante de uma nova era? Abreviando, dívida divina. Nem hipoteca de casa ou carro é tão absurdo. Ele pensou se não deveria arranjar uma esposa, ter um filho, e então transferir essa dívida divina para ele. 3 gerações. Trabalhando duro para pagar a dívida divina. Com lágrimas nos olhos, Zantian pegou um bastão de incenso roxo do altar. Era comprado no templo, incenso especial para oferendas aos deuses. Cada um custava 1.000. Ele acendeu o incenso e, com uma expressão solene, o colocou no queimador. Assim começou sua jornada de quase 50 anos como o grande otário pagando a dívida divina. Ó grande Deus Xuan! Vossa Excelência, não, vossa pequenez, aproveite este incenso. Se pudesse me dar uma esposa, seria maravilhoso. Nunca mais vou ao salão de massagem. Conforme a fumaça do incenso subia lentamente, Jin, detectado que recebeste oferendas de incenso. Sistema de apoteose por incenso ativado oficialmente. Recebeste um bastão de incenso, no valor de 1.000 pontos de incenso. O ofertante deseja uma esposa. Tens 3 opções. Opção 1. Dar a ele uma almofada de abraço, macia, obediente e muito cheirosa. Pode fazer re onde quiser. Custa 100 pontos de incenso. Opção 2. Fazer com que ele consiga o contato de uma linda colega mais nova. Acabando de vez com a era de solteirão. Custa 500 pontos de incenso. Opção 3. Fugir da riqueza. Ganhar uma chance de ser o herói que salva a donzela e conquistar a simpatia de uma herdeira rica. Subindo ao topo da vida. Custa 1.000 pontos de incenso. Ele semicerra os olhos. E então escolheu decididamente a primeira opção. Desculpa, sou um bebê. Não entendo o que você quer. Sem querer, assim que você fez a escolha. A estátua do deus bebê no altar brilhou com uma luz roxa, deixando Zantian, que estava oferecendo incenso, completamente perplexo. Ele sempre ficava rolando no TikTok e já tinha ouvido seu pai dizer que, ao fazer um pedido para a estátua de um deus, quando o desejo se realizasse, a estátua brilharia, e o desejo se cumpriria em um dia. Zantian esfregou os olhos incrédulo. Era difícil de acreditar. Então ele era um amador. Então ele decidiu perguntar a um profissional. Chamou seu pai. Quando o pai chegou, também ficou confuso. Afinal, quando um pedido a um deus é atendido, a estátua brilha. Isso é de conhecimento geral. Mas por que um deus bebê atenderia? O pai franziu a testa e percebeu que a coisa não era simples. Ele deu um passo para trás. Recuando para trás de Zantian, que revirou os olhos. Pai, você não está entendendo esse anime, A Lenda do Cultivador Mortal, ultimamente? No templo, o tempo livre é bastante. Eles não são monges de verdade, então tem ainda mais tempo de lazer. No dia a dia, sem nada para fazer.
Não podem ir a casas de música, então só podem navegar na internet e assistir séries para passar o tempo. E esse anime de cultivador mortal que virou febre recentemente, seu pai é fã de carteirinha, até viciado. Diante das reclamações do filho, o pai finalmente caiu em si e deu um sorriso sem graça. Em seguida, ele tirou do bolso um livro profissional, As 3.600 Proibições e Explicações Detalhadas para Oferecer aos Deuses. Pai, você não é o profissional? Por que está lendo o manual? Seu avô é que era o profissional. O pai não ousou dizer muito, embora este templo seja da família deles. Quem era realmente bom era o avô dele. Ele já havia servido a um Deus poderoso e tinha boa fama na região. Mas quando o avô faleceu, aquele Deus também chegou ao fim de sua vida e foi embora, voltando para o templo divino. Este templo então decaiu. Frustrado e fracassado, ele não teve escolha senão voltar para assumir o templo. Aproveitando para pensar num jeito de trazer o filho de volta, para cultivar um novo Deus jovem e realizar seu sonho de ver o filho ter sucesso. E então, viver às custas do filho. O pai franzia a testa folheando o livro, enquanto o filho Zantian revirava os olhos. Já sem forças para dizer algo, ele foi diretamente para outro lado e abriu a sua live. Em Hangzhou, a maioria das pessoas que ficam acordadas até tarde são compradores online, influenciadores e streamers, quase todo jovem. Quer entrar nessa indústria que dá dinheiro rápido, para realizar o sonho de enriquecer da noite para o dia e subir aos céus. Zantia não era exceção. Embora o número máximo de pessoas na sua live fosse apenas algumas centenas, nem podendo ser considerado um pequeno streamer, ele se divertia muito. Afinal, aquelas centenas de pessoas eram sua querida família. Seria melhor ainda se essa família votasse e desse umas gorjetas para ele. Zantian contou como ele e o pai gastaram 1 milhão para trazer um Deus jovem do templo divino, fazendo com que os internautas quase morressem de rir. Maluco, né? Os outros abrem um templo primeiro com visitantes, depois vão buscar um Deus. Quem é que primeiro busca o Deus? E depois atrai visitantes? Comparados ao sucesso dos internautas, ver o fracasso do streamer fez com que seus corações, que estavam sofrendo, de repente se sentissem melhor. Os comentários passavam um após o outro. Zantian olhou e, no fundo, se sentiu cada vez mais arrependido. Por que não impediu o pai? Agora fizemos uma cagada tão grande. Isso é uma fraude. Isso é fraude divina. Zantian sentiu que estava num mau lençol. Ele suspirou. O que mais podia fazer? Se deu azar e veio um Deus jovem, só nos resta criá-lo mesmo. Pelo menos, é para trazer sorte para os descendentes. Acho que tenho que conversar com o pai sobre vender uma das 5 casas da família, senão vamos acabar passando fome. Os internautas da live ficaram atônitos. Que história é essa? 5 casas? Poxa! Não é que diziam que a vida muda a cada 30 anos? Jovem pobre. Meia-idade pobre? Isso é demais, galera. Denunciem o streamer. Streamer, não esquece de mostrar novidades. Lembra de nos chamar para lavar os pés depois de vender as casas. Achavam que o streamer ia quebrar, que ia ter que ir trabalhar na fábrica, mas ele mudou de vida num dia. Que raiva, que raiva! Trazer um Deus jovem significa que vai levar um tempão para cultivá-lo. Para uma pessoa comum, é um fardo enorme. Mas para os Zantian, é diferente. Isso é um fardo? É o Deus protetor dos seus filhos e netos, o pilar do futuro de toda a família. Criar um Deus é difícil. Mas quando ele crescer, vai proteger a família por, no mínimo, 200 anos de esperança. No caso mais assustador, há deuses que protegem por milênios. Trocar isso por uma casa? O que é isso? Nem 10 casas seriam suficientes. Se não fosse pela necessidade de obter o reconhecimento do Deus para criá-lo, haveria uma multidão de gente criando deuses no mundo. Zantian instantaneamente se tornou o objeto de inveja de muitos internautas. Ele também deu risada, contando a estranheza de antes. O Deus jovem parecia ter respondido ao seu pedido, mas os internautas quase todos zombavam dele. Conseguir um Deus jovem. Já é como ter queimado incenso para os ancestrais. Querer um Deus jovem que realize desejos? Só pode ser que você lavou muitos pés, está com a mente fraca, vendo coisas. Vai sonhar. Com incenso de R$ 1.000, ainda quer se casar com uma princesa ocidental? Está vendo aqueles 2 diamantes caindo do céu? Embora as pessoas possam fazer pedidos aos deuses, os deuses não são onipotentes. É mais como uma troca equivalente. Quanto mais você deseja, mais precisa pagar.
Os deuses do casamento recebem milhares de maldições por ano, com pedidos para que os ex-namorados morram. Eles podem aceitar assim. Os deuses da riqueza recebem milhões de pedidos por ano de pessoas que querem enriquecer da noite para o dia. Eles podem aceitar. Então, um incenso de R$ 1.000 para querer arranjar uma esposa? É de cair o cu da bunda. Zantia não ficou bravo com os sonhos. Ele riu junto com os internautas, achando que talvez, quando acendeu o incenso, seus olhos realmente o enganaram. E foi nesse momento que seu telefone tocou. É um número desconhecido. Do outro lado, alguém fala direto. Alô? Sua esposa chegou. Onde você está? Quer que eu leve até você? Zantian ficou totalmente confuso. Esposa é uma coisa que se pode entregar? Essa ligação não foi feita escondida da transmissão ao vivo. Os internautas, como sempre, adoram ver o circo pegar fogo. Todos esperam ansiosos pela fofoca. Zantian, bastante irritado, pergunta: Amigão, você não discou o número errado? Eu não sou casado, não tenho namorada. Sou um solteirão. De onde eu ia tirar uma esposa? Do outro lado, também estão confusos. Não tem erro. O número é o seu. O nome aqui é Anshen Vuiazul. Bom, realmente sou eu. Então para que tanto papo? Espera aí, já vou levar para você. O cara do outro lado também tem pavio curto. Desliga o telefone de forma seca e direta, deixando Zantian completamente perdido. O número é dele. O nome também é o apelido dele online. Ele até pegou o celular para tirar uma foto de si mesmo, rosto bonito. É isso mesmo. Eu sou Anshen Vuiazul. Não discaram o número errado. Essa fala fez os internautas rirem. Tá bom, Vuiazul, né? Atende o telefone rápido. Sou o HUG. Sou o Pen Yuyan. Depois de 2 minutos e meio de discussão, Zantian finalmente vê um comentário inteligente. Será que é algo que você comprou online? Zantian teve um estalo. Abriu seu Taobao e Pinduoduo, mas não encontrou nenhum histórico de compra. Em seguida, ligou para o pai para perguntar, mas descobriu que ele também não tinha comprado nada, deixando Zantian ainda mais confuso. No fundo, ele já desconfiava de algo. Será que foi por fazer um pedido? Mas antes que pudesse pensar direito, viu o entregador chegando de triciclo. Decidiu não pensar mais e falou direto para os internautas. Pessoal, parem de especular. O entregador já trouxe o pacote. Daqui a pouco a gente pergunta. E descobre o que é. Hoje vamos abrir na hora, como se fosse um blind box. Não acredito que minha sorte seja tão ruim a ponto de sair merda. Enquanto falava, o entregador já se aproximava, acenando de longe. Olá, sua entrega chegou. Chegou. Zantian correu até ele, os olhos cheios de curiosidade. Amigão, de onde veio esse pacote? Eu não comprei nada. Ele ainda tentava descobrir quem teria enviado aquilo. Mas o entregador olhou para ele de forma estranha, como expressão de quem entendeu tudo. Entendo. Regras da profissão, não precisa fingir. Meu bocão é fechado. Não vou sair contando por aí. Então, olhou para os lados e falou baixinho para Zantian. Você é novo nisso, irmão. Meu conselho, da próxima vez, coloca um endereço bem longe. De preferência na vila vizinha. Se não, o entregador olhou para trás de Zantian, para o templo taoísta enorme e evidente, e balançou a cabeça, suspirando. Trabalhar aqui é realmente solitário. Com certeza precisa de uma esposa para aquecer. Jovem tem sangue quente, eu entendo. Ao ouvir isso, Zantian sentiu como se tivesse levado um raio. Ficou paralisado no local. Embora não tivesse visto o conteúdo, pela expressão e pelo olhar do entregador, aquele olhar que todo homem entende, já sabia o que ele queria dizer com esposa. Zantian queria se deitar e dormir para esquecer. Nesse momento, os comentários na transmissão ao vivo encheram a tela de pontos de interrogação. Depois, só se via haha por toda a tela. O streamer é macho mesmo. Pensei que ele tinha coragem. De verdade, ia trazer uma esposa para casa. Quem diria que era essa esposa? Haha. Socorro, que solidão. Que graça tem um copo. Vaza, mentiroso. Vai trabalhar direito, age com mais profissionalismo. Zero profissionalismo. Já mandei o presente, abre logo o pacote. Zantian nem ousava olhar os comentários. A cabeça dele ainda girava, tentando encontrar uma saída. Com um ar de retidão, ele disse, amigão, tem uma coisa que eu queria te falar. Na verdade, esse pacote. Ele ia dizer que não tinha comprado, mas antes que pudesse terminar,
A caixa já tinha sido jogada na frente dele. O entregador já tinha ido embora de triciclo, ainda fazendo um gesto para ele. Com um sorriso misterioso: irmão, escuta o conselho de um velho amigo. Quando jovem, não sabe o valor de certas coisas. Quando velho, só sobra arrependimento. Conheço um cara que também vivia comprando essas coisas. Depois, a esposa dele chutou ele para fora de casa. Se sentir algum desconforto, o irmão aqui tem um remédio. Receita secreta. Efeito poderoso. Resultado na hora. 2 horas seguidas. Falou, tchau. Espero que goste, irmão. Você é mesmo um cara honesto, nem pediu uma avaliação de 5 estrelas. Simplesmente foi embora feliz da vida, deixando Zantian, atônito, tremendo ao olhar para a caixa à sua frente. Sem saber se pegava ou não, se abria ou não. Se não abrisse, ele estaria pulando no Rio Amarelo. Se abrisse, também estaria pulando no Rio Amarelo. De qualquer forma, chocante, um universitário, tão carente que fez algo assim. Mas Zantian ainda queria lutar até o fim. E se dentro da caixa não fosse uma esposa, mas sim um bolo de esposa? Então, Zantian rangeu os dentes e começou a mentir descaradamente. Vocês ouviram errado. Aqui não tem esposa, tem bolo de esposa. Se não acreditam, vou abrir agora para vocês verem. Então, ele rangeu os dentes, apontou a câmera para a caixa e, tremendo, lentamente a desembrulhou, conforme o conteúdo se revelava. A live, que antes estava animada, de repente ficou em silêncio. Os comentários sumiram, como se tudo tivesse mergulhado em um silêncio profundo. E 3 segundos depois, uma enxurrada de comentários apareceu, todos kkkk. Exatamente como eles esperavam, e também o que Zantian mais temia. Dentro da caixa, havia uma almofada de corpo inteiro da Medusa em tamanho real, e ainda vinha com 2 cálices. Sobre os enormes seios da almofada, havia 8 caracteres grandes, para uso exclusivo do grupo especial de navegação sem cansaço. Zantian sentiu a visão escurecer. Queria se jogar em algum buraco e nunca mais sair. Foi quando ele ouviu atrás de si uma voz que o fez sentir ainda mais desespero. Ah, filho, o que você comprou de novo? Rápido! O pai de Zantian, com um olhar vazio, olhou para o que estava dentro da caixa e silenciosamente desabotoou as calças, puxando o cinto de 7 lobos. Rangendo os dentes com força. Pô, seu moleque, você é bem criativo, hein? Vou te surrar até você virar pó. E o que se seguiu foi apenas o grito de dor de Zantian. No templo, ele ainda estava saboreando a queima de incenso, batendo alegremente na barriguinha. Você não disse se a esposa precisava ser de verdade. Esposa de verdade também é esposa. Se você quiser uma viva, posso trocar para você. Gosta de vírus ocidentais? Ah, sou um deus tão bom. Comparado ao seu sossego, do outro lado, Zantian estava sofrendo com o carinho do cinto de 7 lobos do próprio pai. Os gritos de dor eram tantos que instantaneamente divertiram todos os internautas na live. A tela estava cheia de kkk, eu considero isso o vídeo mais engraçado do início de 2024. Streamer, você é o cara mais brabo que já vi. Um vendedor que nunca teve avaliação negativa agora recebeu uma. Streamer, sem amigos, pode mudar seu destino. Você pode compartilhar seu cálice com seu pai. Pai e filho compartilham, diversão em dobro. Vocês são muito criativos. A atuação do streamer é muito boa, aquela mentira descarada dele. Quase acreditei na hora. Os internautas riam e não achavam nada estranho, achando que era só uma brincadeira de Zantian. Afinal, na internet grande, tem todo tipo de streamer. As reviravoltas bizarras não são raras. Eles riam e se divertiam, enquanto Zantian gritava de forma lastimável. Ele, ágil, desviava dos 5 golpes relâmpago do pai, enquanto seu cérebro trabalhava rápido, tentando encontrar provas para se limpar. Pai, isso não é meu, de verdade. Você não me conhece? Eu normalmente vou direto lavar os pés. Por que eu compraria essas coisas? O pai riu, achando um pouco estranho. Mas logo ficou furioso novamente. Seu filho da mãe, você realmente já foi lavar os pés? E ainda gastou o meu dinheiro. A mãe pode até aturar, mas o pai não aguenta. Diante da defesa genial de Zantian, o efeito cômico foi total. Boa jogada. O streamer tenta se defender e acaba aumentando a própria sentença de morte. Com os gritos de Zantian cada vez mais altos, a audiência da live disparou quase instantaneamente, centenas de pessoas entravam a cada segundo.
Logo ultrapassou o que Zhan Tian jamais ousara imaginar, dezenas de milhares de pessoas. Zhan Tian ficou famoso, de uma forma que ele mais desesperava. Mais inesperada e mais indesejada, ele de repente se tornou popular. Alguns haters imorais. No futuro, certamente seriam os destaques mais brilhantes entre a multidão de envergonhados. Ele ainda gritava de dor, segurando o celular e correndo muito rápido. Enquanto corria, ofegante, falava para a live: meus queridos, o streamer está com um pequeno problema. Estou processando, sou o novo aqui, pessoal novo que chegou. Lembrem-se de usar a mão da sorte para dar aquele follow grátis no streamer. Zhan Tian, como sempre, com aquele olhar inconfundível, cheio de estupidez de universitário. Embora pareça um pouco bobo, não é idiota. Ele sabia muito bem que não tinha como ganhar na loteria, e nem tinha pensado nisso, mas, de repente, apareceu esse problema. O número do pacote e o apelido online eram exatamente iguais aos da sua mãe adotiva. A probabilidade de ter sido entregue no lugar errado era mínima. Mas essa probabilidade podia se concretizar, era obra de um deus. Zhan Tian lembrou de quando estava queimando incenso. Esse deus infantil chamado Shu Xuan, aquela luz roxa que brilhou na estátua, era claramente a manifestação de um pedido realizado. Na época, ele ainda desconfiava que tinha visto coisa, mas agora, pensando bem, estava claro que o pedido tinha se concretizado. Zhan Tian, segurando o celular, fugindo da perseguição do pai, deu várias voltas ao redor da estátua, com aquela aparência solene e imponente. Apareceu diante dos internautas da live, embora a velocidade fosse rápida e a imagem meio borrada. Mas quem eram aqueles internautas? Os olhos eram como se tivessem uma lente de aumento 8 vezes. Logo um expert capturou a imagem e compartilhou nos comentários. Na hora, fez o grupo de internautas suspirar fundo, só porque viram a aparência da sua estátua de Deus. Isso não é um Deus jovem, isso é claramente um Deus bebê. Aposto que tudo isso é encenação do próprio apresentador. Um Deus bebê tão pequeno, como poderia se comunicar com pessoas? Será que entende? Isso mesmo, muito pequeno. Agora os streamers estão nojentos demais. Em vez de mostrar talento de verdade, ficam com essas coisas para chamar atenção. Não caiam nessa, pessoal. Vão logo denunciar. O streamer está a apenas 1 quilômetro. O que vocês, detetives, têm a dizer? Um Deus bebê não só entende a fala humana, como também realiza desejos. Muitos internautas se sentiram enganados. Eles começaram a xingar furiosamente. Zhan Tian deu uma olhada de canto de olho e sentiu que a coisa era grave. Ele encerrou a live rapidamente, mas os internautas furiosos não foram embora. Eles organizaram a história e postaram na internet. Quase instantaneamente, virou um debate quente em toda a rede. Sugeriram denunciar direto à administração de deuses. Esse tipo de propaganda enganosa usando o nome dos deuses. Dá para prender e condenar. Isso mesmo. Esse cara é nojento pra caramba. Usar um deus bebê como chamariz. Acham que a gente, da geração dos anos 2000, é idiota? Mas logo alguns internautas rebateram. Não é certeza não, pode ser que seja verdade. Vocês já pensaram nisso? Afinal, esposa de verdade é esposa, e a almofada de corpo também é esposa, né? Pois é. Eu vi a replay da live dele quadro a quadro. A expressão e a reação não são de ator, de jeito nenhum. Se ele está interpretando, só posso dizer que todas as faculdades de teatro deviam fechar. Todos os atores teriam que ser demitidos. Quem disse que não se pode pedir desejos a um deus bebê? Afinal, nosso estudo sobre os deuses é apenas um resumo. Um comentário após o outro levou o tópico para os trending topics. Zhan Tian e o pai logo tiveram os telefones estourados por parentes próximos. Os dois perceberam que a coisa era grave. O que fazemos, pai? Diabo do filho, como é que eu vou saber? Pai, te dou 5.000 de silêncio. Diz que o copo foi você quem comprou. Você, diabo do filho, 10.000. Seu diabo do filho. 15.000 Tian. O pai mudou de ideia na hora. Na verdade, tem um jeito melhor para resolver isso perfeitamente. Zhan Tian ouviu o pai dizer. Quando ouviu que havia um jeito de resolver, foi como um afogado vendo uma tábua de salvação. Os olhos brilharam na hora. O pai, com um ar misterioso, esfregou as mãos. Vai preparar um print. Um print que prove tua inocência.
Depois vou em casa pegar os apetrechos, e hoje mesmo provo para os internautas. Lavo a tua honra. Zantian sabia que esse print podia ser falsificado. Mesmo que achasse um, ninguém ia acreditar. Então Zantian ficou ainda mais curioso sobre que apetrecho o pai disse que podia limpar a honra deles. Mas não esperava que o pai fizesse mistério. Você vai entender quando chegar a noite. Zantian deu uma risadinha. Na frente do filho ainda vem com esse teatro. Mas o que o deixou mais irritado ainda estava por vir. O pai esfregou os dedos. Com um sorrisinho sem vergonha. Meu bom filho, manda logo a grana. Você prometeu os 15 mil, não pode voltar atrás. Zantian xingou na hora. Aquilo era mesada que ele tinha juntado por meses. Queria comprar um iPhone 15, sem chance. Mas não esperava que fosse dar de cara com uma situação dessas. Só pôde suspirar, pegar o celular e transferir a grana obedientemente para o pai. Afinal, aquilo era a galinha dos ovos de ouro dele. Se afetasse os negócios da família e manchasse a reputação do templo, ele nem saberia como encarar o avô falecido. Depois de transferir o dinheiro, Zantian olhou para o pai com raiva. Pai, se você não resolver isso, te aviso. A gente vai junto pro buraco. Eu sei que você tem dinheiro escondido. Meu bom filho. Você é filho legítimo. Como eu, seu pai, poderia deixar você morrer? Com certeza vou limpar sua barra. Diante da garantia do pai, que batia no peito, Zantian finalmente respirou aliviado. Ele virou a cabeça e olhou para o que estava colocado sobre o altar. Oh, Deus infantil, o senhor não faz ideia, AP. Você, pequenino, não faz ideia do tamanho da encrenca que me arranjou. Uau uau. Ofertas de incenso, pequenas ofertas de incenso, não poderei salvá-los este mês? Zantian apostava em gastar dinheiro para evitar problemas, mas em menos de uma hora, seu coração já se arrependeu. Naquele momento, só porque o pai trouxe misteriosamente uma caixa comprida e a cobriu com algo, então não dava para ver o que era. Zantian achou que a caixa fosse algum tipo de faixa e não perguntou, com medo de, por falar besteira, arruinar o plano do pai. Ele ficou observando em silêncio e descobriu que o que o pai estava fazendo até o deixou confuso. O pai mandou ele ligar a live e ajustar a câmera para o templo. A estátua do deus infantil que haviam trazido. Depois, sentou-se de pernas cruzadas em silêncio, sem dizer nada. Zantian estava sem entender. Na verdade, não era só ele. Quem estava mais confuso eram os internautas que, vendo o burburinho, correram para assistir a fofoca. A quantidade era tanta que assustou Zantian. Ele descobriu que seus seguidores tinham aumentado em 500 mil. Mais assustador era que o número de pessoas online na live já passava de 100 mil. Se fossem outros tempos, Zantian ficaria tão feliz com esses números que perderia os dentes de tanto rir. Afinal, tanta gente significava uma fortuna imensa. Uma live com 100 mil espectadores online, algo que nem mesmo blogueiros com milhões, ou até dezenas de milhões conseguem fazer. Mas Zantian não conseguia rir agora, porque ele sabia muito bem. Dos seus 500 mil seguidores, 490 mil eram haters, e o restante, haters prestes a se tornarem mais radicais. As 100 mil pessoas online estavam todas lá para xingar até a 7ª geração da família dele. Zantian sentiu o couro cabeludo formigar. Afinal, neste mundo, só existe um homem de verdade que consegue transformar haters em fãs leais. Esse é o Kun Ge. Ele não espera transformar haters em fãs, só quer que essa história se acalme rápido. Ele não queria sair de casa e ser bombardeado com ovos e apontado por todos. Zantian rezou internamente para que o pai mudasse o destino num só dia. Ele deu uma espiada no pai e viu que, ao ver aquela enxurrada de xingamentos contra ele e contra a família, o pai conseguia ficar calmo. Ele conseguia manter a calma, e Zantian sentiu uma ponta de admiração. Pai, você é incrível. Ver tanta coisa assim e nem piscar os olhos. Filho bobo, você ficou burro de tanto eu bater? Seu pai não sabe ler. O pai disse um pouco animado. Eu vejo aquela fileira atrás de fileira. É muita gente assistindo, né? O que eles estão dizendo? Estão elogiando sua beleza? Aters. Lembra, antigamente, seu pai era chamado de invencível no amor, que derretia milhares de garotas. A conversa entre pai e filho não chegou à live, mas os internautas que a assistiam viram. Os dois rindo e conversando, e a raiva por se sentirem enganados aumentou ainda mais. Usar a desculpa de uma divindade para enganar e não mostrar arrependimento era simplesmente imperdoável. Zantian cutucou o pai às pressas, sinalizando para ele começar logo. Ele temia que, se demorasse mais,
Os internautas furiosos viessem a cavalo e os surrassem. O pai tossiu. Ativou o som da live e disse aos internautas: eu sei que vocês acham que o templo ter convidado um deus infantil que realiza desejos é algo irracional. Na verdade, eu também acho irracional. Sou um emissário divino de segunda geração, de linhagem pura. Ofereço culto há mais de 30 anos, e é a primeira vez que vejo isso. Então decidi quebrar o status quo dos emissários divinos e tomar uma decisão que vai contra os antepassados. O pai tirou algo do peito. Os comentários que não paravam de surgir pararam na hora. Zantian arregalou os olhos e bateu na própria coxa, soltando alguns uivos. Meu dinheiro! Minha graninha! O que o pai tinha na mão eram 3 incensos. Bastava fazer um novo pedido ao deus infantil Xu Xuan e receber uma resposta, e isso varreria toda a polêmica. Se o desejo se realizasse, Zantian chamaria aquilo de a melhor jogada do início de 2024, a maior manobra. Mas uma solução tão simples. Zantian não tinha pensado nela, e ainda tinha gasto 15 mil a mais. Ele não aguentou e viu tudo escurecer. Sentiu que seu cérebro estava enferrujado, incapaz de pensar em algo tão simples. E no altar, você, com os olhos arregalados. 3 incensos. Desde que nasceu, há 1 mês, é a primeira vez que come um prato tão gordo. Você babou. Querido, vem para o prato. Você já estava começando a ficar na expectativa do aroma que estava prestes a sentir. Mas você era esperto, porque viu de primeira a plataforma de live pendurada na sua frente. Achou que deveria conter um pouco a ganância, para dar uma certa face aos seus 2 seguidores. Se não, onde iria encontrar um otário mais adequado? Vamos lá, vamos lá. Desta vez, no máximo, vou pegar apenas metade do aroma. O restante é parte do romance. Quem quiser ver a continuação, pode baixar o aplicativo qualquer Hidden e pesquisar o Deus mais poderoso. O primeiro resultado é aquele. Xu Xuan sente que é realmente um bom Deus, só pegou metade. E ainda faz o serviço pelo dinheiro. Acredita que aqueles queridos internautas vão gostar muito, muito dele. Quando chegar a hora, ele terá mais oferendas de incenso e poderá pegar ainda mais. Xu Xuan já está começando a sorrir de orelha a orelha. Enquanto isso, o velho pai dá uma longa suspirada, refletindo sobre sua própria ação. Na verdade, ele também estava apostando. Afinal, deuses jovens, especialmente os deuses bebês como Xu Xuan, basicamente não conseguem se comunicar com humanos. Quanto mais realizar desejos para os outros. Mas ele realmente não consegue pensar em mais ninguém, além de um deus, que poderia fazer algo assim tão silenciosamente. Hoje, eu violei as regras da administração de deuses, violei o acordo dos ancestrais. Sendo um sacerdote divino, acender incenso e fazer um pedido já é uma grande violação. Não importa se o desejo se realiza hoje ou não. Eu vou renunciar ao cargo de sacerdote divino e nunca mais me aproximar de um templo pelo resto da vida. Mas eu só quero dar ao meu filho uma chance de se redimir. Este mundo está repleto de deuses. Aqueles que criam deuses são chamados de sacerdotes divinos. E os sacerdotes, como os mais próximos dos deuses, e os que se comunicam com eles, são limitados por inúmeras regras. Entre elas, é proibido que um sacerdote acenda incenso e faça pedidos a um deus. Porque esse tipo de ação é como roubar do próprio cofre. Afinal, o poder dos deuses é extremamente forte, ignorando completamente qualquer regra, até mesmo a tecnologia, e pode realizar qualquer coisa. É praticamente uma ferramenta divina de causalidade. Se não fosse porque cada realização de desejo exige um preço correspondente. E por causa da coordenação e restrição das administrações de deuses de cada país, o mundo inteiro já teria entrado em guerra. É como uma existência comparável a armas nucleares. E o sacerdote divino, como a pessoa mais próxima do Deus, sem dúvida tem condições extremamente rigorosas. Já foi até apelidado pelos internautas de o concurso público mais difícil da nova era. O nível de dificuldade é tão alto que é praticamente 1 em 1 milhão. Então, cada sacerdote divino não só representa uma enorme riqueza, mas também um status invisível. Por isso, quando o velho pai, diante de todos, escolheu acender incenso e fazer um pedido a um deus, para provar a inocência do filho, instantaneamente chocou inúmeros internautas. A enxurrada de insultos e críticas, condenando Zantian e seu pai por estarem deliberadamente fazendo marketing, também diminuiu muito. Porque eles também estavam hesitando. Será que isso é realmente uma encenação? O gesto é grande demais. Já estou começando a duvidar que seja marketing. Afinal, abrir mão de um cargo que vale mais de 100 milhões
Para criar um suposto burburinho realmente não vale a pena. Mas logo, nos comentários, alguns internautas começaram a refutar: eu conheço esse streamer, ele é do Templo Coração Celestial. Mas ele não é um verdadeiro sacerdote divino. O pai dele é que é um sacerdote famoso de longe. Ele não tem habilidade nenhuma. Impossível ser sacerdote. Se o pai dele morresse, o Deus sustentado pelo templo voltaria diretamente para o panteão. O tal Templo Coração Celestial dele já está em declínio há quase 20 anos. Se ele fosse realmente um sacerdote, como não conseguiria manter o Deus? Isso não é certo. Às vezes, o que influencia a permanência ou partida de um Deus não é necessariamente o sacerdote, mas sim a questão das oferendas. O sacerdote é responsável por se comunicar com o Deus e resolver as necessidades dele. É o funcionário, o tratamento. Ponto. Já as oferendas de incenso são a comida do Deus, algo que aumenta o poder dele. É o salário. Ponto. Tratamento e salário. Se um dos dois estiver ruim, não digo um Deus. Até um humano vai embora na hora. Mas os humanos são geralmente mais realistas. Quando há conflito entre tratamento e salário, primeiro olham para o salário. Salário de 3.000 por mês, fala grosso e pega o balde e vaza. Salário de 8.000 por mês, me trata com frieza, fico na dúvida e penso em vazar. Salário de 15.000 por mês, me xinga na frente de todo mundo, eu aperto os dentes e não vazo. Salário de 100.000 por mês, você é meu pai, pode me xingar à vontade. Já os deuses, comparados aos humanos, valorizam mais o tratamento. Afinal, cada sacerdote divino é escolhido pelo próprio Deus. O Deus conhece o caráter e a qualidade do sacerdote, a integração é altíssima. Geralmente, quando um Deus escolhe deixar um sacerdote, significa que o sacerdote realmente tem um problema. É como quando você vê uma linda moça com uma tatuagem, acha que ela pode ter algum problema. Mas quando você vê a localização da tatuagem e aqueles dois enormes, quando se esforça, seu coração confirma, com certeza tem problema. Mas as suspeitas dos internautas foram logo refutadas por outros. Se ela realmente não fosse sacerdote, quem teria trazido para este templo este Deus sedutor? O internauta anterior instantaneamente ficou mudo. Sem um sacerdote, é impossível ir ao panteão dos deuses buscar um Deus. Essa é uma regra de ferro de milhares de anos. Quanto a não acreditar que Zantin é sacerdote, é principalmente porque o olhar dele está cheio de uma estupidez cristalina. Parece claramente um universitário não muito inteligente, com a cabeça provavelmente cheia de dançarinas de todos os tipos. Onde há o mínimo respeito por um Deus? Acreditar que ela é uma mensageira divina é mais fácil do que acreditar que eu sou Qin Shi Huang. Eu ainda não morri. Me dá R$ 50 agora, eu vou ressuscitar na quinta-feira e te levar para arrasar no KFC. Fazer o dono da loja baixar a cabeça e dar um desconto, 50%. Vendo os comentários que começavam a mudar, Zantin estava feliz por dentro, mas não conseguia nem sorrir. Porque, como os internautas disseram, trocar o cargo de mensageiro divino por um assunto hype era pura idiotice. Ele não entendia por que o velho estava fazendo isso. Podia simplesmente deixar que ele mesmo, na frente de todos os internautas, fizesse mais um pedido. Antes que Zantin pudesse perguntar, o velho já tinha solenemente acendido 3 incensos e os colocado respeitosamente no queimador, ofertando-os diante da estátua no altar. Diante da estátua divina, os internautas sentiram uma curiosidade inevitável e de repente se lembraram. De que família é esse Deus? Do que ele cuida? Tomara que seja da linhagem dos deuses da riqueza. Se for verdade, então toda manhã, quando eu acordar, posso fazer uma oração. Quem diria que eu, ainda em vida, conseguiria ver uma divindade infantil? Ouvi dizer que, no começo, as divindades infantis têm habilidades muito fracas. Será que é verdade? De qualquer forma, não é para a gente. Quando essa divindade infantil crescer, a gente já vai estar comendo terra no túmulo. Melhor ligar para o pedido do pai do streamer. O que ele vai pedir? Tô curioso. Curioso também. Curioso 10.086. O velho estava com uma expressão séria. Quando os 3 incensos começaram a queimar, ele disse, com toda a seriedade, ó grande Deus infantil, realize um desejo meu. Este é o sonho da minha vida, o meu maior sonho. Seu tom era sincero, cheio de amor paternal. Zantin, atrás dele, não conteve as lágrimas nos olhos. Querido pai, você fez tanto por mim. Até os internautas brincavam. Que pai maravilhoso! O amor paterno é como uma montanha. Pela pureza do filho,
Ele abriu mão até do cargo de mensageiro divino. Ai, sacrificando-se pelo filho. Isso que é ser pai? O streamer está chorando. Que inveja! Em meio aos suspiros de todos, o velho lentamente disse a segunda parte da frase: me diga um lugar que ninguém mais conhece, bem isolado, perto da estrela celestial, onde dê para pescar em montes de pontos. Zantian, que ainda estava chorando de emoção, lentamente digitou um ponto de interrogação. De repente, sentiu que o amor filial tinha mudado de natureza. Diante da reviravolta repentina do velho, Zantian ficou confuso. Até os internautas se calaram. Logo em seguida, a tela se encheu de ha-ha-ha. Coitado do streamer, 3 segundos de silêncio. Amor paterno de verdade. A posição do filho é pior que a de um cachorro. Médico. Seu pai tem um pequeno problema, precisa de tratamento. Filho. O quê? Doença terminal? Desistam do resgate. Achei que ele fosse fazer um pedido muito sério. Aí você me diz que pedir a um deus é só por um ponto de pesca que ninguém conhece. Haha, falando na teimosia dos pescadores. Se chegasse agora, ia ficar parado por 3 segundos e depois te chamar de mestre. Diante dos haha dos internautas. Zantia não ligava muito, porque o velho era especialista em sofrer por falta de estudo. Não entendia nada, mas viu o olhar impotente de desprezo do filho, Zantian. Entendeu na hora o que ele estava pensando e rebateu, irritado. Um filho da mãe desse jeito querendo se rebelar contra o pai? Ele disse, com o tom de quem não consegue esconder a decepção. Acendi só 3 incensos, um custo tão pequeno, e já quer fazer um pedido grande? Você aguenta? Ou vai fazer que nem você, pedir uma esposa 392 e aí chegou um kit? Por que você não usou? Pede para sua esposa me chamar de pai, que sou médico. 393 Olha que eu te ensino uma lição. Confirmando o olhar, foi subestimar o inimigo. 394 Zanti abaixou a cabeça obedientemente e percebeu que tinha sido simples demais em pensar. Acabaram de entregar um kit. Por que você não usa? Faz sua esposa me chamar de médico. Vê se não vou acabar com você. Confirmei pelo olhar, foi subestimar demais. Zanti abaixou a cabeça obedientemente e percebeu que estava pensando de forma muito simplista. Agir com muita negligência. A regra básica para fazer um pedido a um deus é: quanto mais você quer conseguir, maior é o preço a pagar. E esse preço? Não se sabe o que é. Pode ser a sua sorte, pode ser as suas experiências, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua saúde, pode ser a sua vida. Por isso, todo mundo sabe que os deuses podem realizar desejos, mas poucos estão dispostos a usar os deuses para decolar de uma vez. As consequências são difíceis de imaginar, como aquela pessoa que um dia fazer um pedido ao Deus para ficar rico, mas sair de casa e ser atropelado, pagando 150 mil na hora. Pergunta: você ficou rico? Quanto à sua perna quebrada, se vai sarar? Se vai conseguir levantar de novo? O Deus não se importa, ele não se importa com o sofrimento. E com o acender dos 3 incensos do velho, a fumaça subiu, girou no ar. Diretamente diante de dezenas de milhares de internautas, sob seus olhares, penetrou no corpo da estátua. Chuchuan ficou com os olhos brilhantes, abriu a boca e sugou toda aquela fumaça de incenso. Sua barriguinha inchou visivelmente. Jin, detectado que você recebeu oferendas de incenso. Sistema de ascensão por incenso ativado. Você recebeu 3 incensos, valor, 3.000 pontos de incenso. O ofertante fez um pedido. Quer um local isolado, pouco conhecido, próximo a um templo, com recursos abundantes para pesca. Você tem 4 opções. Opção 1. Em um local remoto à beira do rio. Um lugar ideal para pescadores. Uma noite de esforço rende pelo menos 5 peixes grandes, mas sofrerá algum susto. Pontos de incenso, 300. Opção 2. Em um reservatório particular. Com sorte extrema e recursos abundantes, use o lendário método de isca tipo metralhadora. Vingue-se do patrão corrupto, uma revanche direta. Pontos de incenso, 500. E será bloqueado pelo patrão. Opção 3. Em um lago. Equipamento. Vara de pesca Home Steel. Pontos de incenso, 1000. Opção 4. Iluminação em casa. Desperte o lendário raio das 5 almas. Ative o método do lazer. Esquerda espírito. Direita fogo. Atravesse tudo. Cada movimento é o limite de um pescador comum. Pontos de incenso, 3.000, e o patrão bloqueia por 15 dias.
Chuchu olhou e ficou surpreso ao descobrir que as opções eram 3. E se tornaram 4. Ele ficou em silêncio por um momento. Deve ser porque recebeu mais incenso desta vez. 2.000 a mais que da última vez. Com dinheiro, fica fácil. Ele refletiu. Seus olhos percorreram rapidamente as 4 opções e, sem hesitar, escolheu a primeira. Pescar? Basta pescar peixes. O que é esse método de isca metralhadora? Essa tal de pesca voadora sem limites? Esquerda espírito, direita fogo? Tudo heresia. Sou um pescador sério, jamais aprenderei essas artes marginais. Prefiro ficar de mãos vazias do que invejar os outros pegando peixes de 70, 80 quilos, ou até centenas. Não invejo, não. Não é que Chuchu tenha um motivo. Ele não entende a fala humana, ele interpreta errado. Qual é a culpa dele? Ele ainda é um deus bebê, afinal. Então, Chuchu aproveitou feliz o restante dos pontos de incenso. E, sob o olhar de todos lá fora, eles realmente viram com os próprios olhos que a estátua, antes opaca, diante deles, brilhava com uma luz roxa, tão deslumbrante, embora fugaz. Quase todos viram. Viram a reação da estátua após o fenômeno, o cumprimento do desejo. Quase instantaneamente, a transmissão ao vivo se encheu de pontos de interrogação. Meu Deus! O que eu vi? O streamer estava falando sério? Como é possível? O que eu estudo? O tempo de crescimento de um deus bebê é 50 anos. Esse deus bebê. Como ele pode entender a fala humana? O desejo foi realizado. Meu Deus! É um deus verdadeiro. Então o desejo se cumpriu. Streamer, eu te dei um presente do Douyin, 2 foguetes. Depois, compartilha o local de pesca comigo, ok? É um mestre da pesca de verdade. O peixe da irmã também é bem tenro. Por que não pescar a irmã? Vendedores de vídeos, saiam da live. Quanto tempo leva para se concretizar? Pela experiência do dia a dia, deve resolver em até um dia. Só não sei de que forma. Muitos internautas estão curiosos. Esse local de pesca. Como o velho vai ficar sabendo? Será que é o entregador de novo? Mas no instante seguinte, muitos internautas descobriram. Só ouviram o celular do velho tocar de repente. Estou olhando, sobre a lua. Alô? Quem é? O quê? Você encontrou um local isolado. Quase ninguém vai pescar lá. O rosto do velho se encheu de surpresa, meio sem acreditar. Num ponto de pesca onde quase ninguém vai, o rosto do velho estava cheio de surpresa, meio sem confiança. Ele olhou para trás, para a estátua no altar. Será que foi tão rápido assim? Uma dúvida surgiu em sua mente. Parece que invoquei um deus nada comum. Roteiro. Tudo é roteiro. Como pode ser tão rápido? No meio da gritaria dos internautas, o velho e Zantia decidiram fazer uma live a noite toda, para dar um fim nos haters de uma vez. Olhando para o velho e um amigo pescador fisgando peixes grandes, vara após vara. O sorriso no rosto não desaparecia. Aquele grupo de internautas não teve como contestar. Eles tiveram que admitir. Parece que realmente existe um Deus no templo da estrela celestial, e é um Deus bebê. Lembrando do que disseram antes. Sentiram como se tivessem levado um tapa na cara. Ficaram um pouco envergonhados, mas logo começaram a sentir um prazer malicioso, porque alguns internautas mais atentos já tinham visto, na escuridão da superfície do rio, algo que faria qualquer pescador tremer de medo. Streamer, olhe para trás rápido. Tem um fantasma no rio. Pescador só tem medo de 3 coisas na vida. Primeiro, do vazio. Segundo, da falta. Terceiro, da ausência. Zantia e seu pai, para provar a habilidade deste deus bebê e mostrar que tudo não era encenação, começaram uma live na frente de centenas de milhares de internautas, pescando à noite. Com um peixe gordo após outro subindo na rede, o sorriso do velho não desaparecia. Ele disse, rindo sem parar. Realmente, nada como um deus. Morei aqui por mais de 10 anos e nunca soube que existia um lugar de tanta sorte aqui. Ele levantou a mão e puxou mais um peixe enorme. Pelo menos uns 10 quilos. Se fosse em outros tempos, ele com certeza o levaria no ombro para casa, passando pela porta 3 vezes sem entrar. Mas agora, é só um peixinho pequeno. Ainda bem que fui esperto hoje, sabia que ia pegar um grande. E comprei uma rede maior e a melhor vara de pescar. Realmente, vara boa com peixe bom. O velho, talvez empolgado demais, começou a se exibir para os internautas na live sobre sua vara nova.
e seus equipamentos de pesca, até compartilhando o link com todo mundo, virando um vendedor de artigos de pesca na hora. Zantian, ao lado, revirou os olhos e disse, todo frustrado. Claro que ele acha bom, está gastando meu dinheiro. Antes, o velho falava de um tal de equipamento secreto, mas no fim era só a vara e a rede que ele comprou com meus 15 mil reais. Tia Pêssego, tia Ing, como sinto saudades de vocês. Enquanto Zantian chorava em silêncio, só atraiu o desprezo do pai, que deu um chute no traseiro dele. O velho disse irritado, que cara é essa? Parece uma mulherzinha. Estou te avisando, se você estragar este meu peixe, vou cortar relações de pai e filho com você. O velho radiante, Zantian todo amuado, o contraste entre pai e filho. Encheu a live inteira de um ar de diversão. Que pai carinhoso! Só você mesmo, streamer, peixe. Eu te chamo de irmão, você me chama de pai. No fim todo mundo sai ganhando. Falando sério, esse streamer realmente sabe pescar. 3 horas e já pescou 7 peixes? Nada mal. Se desse para compartilhar o local da pescaria, seria ótimo. Galera, alguém conhece esse lugar? Também quero pescar à noite, os peixes são enormes. Esse lugar é bom demais. Pesei 3 anos fora, sempre voltando de mãos vazias. Ainda bem que tenho uma boa esposa que me disse para não desistir. Se não, eu nem sei como teria continuado. Irmão, eu sou uma pessoa que adora fazer amigos. Pode me dizer onde fica sua casa? Só espero que você, meu amigo, nunca desista de pescar à noite. Mesmo sem pegar nada, persista. Se não, estará sendo ruim com 3 pessoas. Streamer sensual, se apresentando online. Adicione no WhatsApp. Já são umas 3 da manhã, e a vendedora de vídeos ainda está firme? Que assustador, que assustador. Puta merda. Olhem, o que é aquilo branco ali no rio? Não é alguma coisa? No meio da conversa dos internautas, um comentário repentino desviou o rumo da conversa. Mesmo quem não viu nada ficou assustado com as fileiras de comentários dos outros. Zantian, entediado ao lado, não percebeu nada de anormal. Ele olhou para aquela enxurrada de comentários de repente. E ficou completamente confuso. Será que a vendedora de vídeos mandou um Pix? O código também não é esse. Então ele rolou os comentários, entre tantas mensagens, viu uma que o deixou arrepiado. Tremendo todo, leu o que o internauta dizia, apresentador. Não tem um par de olhos naquela sua caixa te encarando? A expressão de Zantian mudou na hora. Ele já era medroso por natureza, ainda mais num mundo onde deuses existem, o que naturalmente traz lendas de fantasmas e espíritos. A televisão não restringe muito esse tipo de tema, e a internet também não tem grandes limitações. Por isso, neste mundo, séries de terror, filmes sobrenaturais e histórias de monstros são cada vez mais numerosas e assustadoras. Sempre que assistia a uma, Zantian, um rapaz de 1,80 m, não conseguia evitar se encolher debaixo das cobertas, escondendo os pés. Então, quando o internauta disse aquilo, a mente de Zantian começou a preencher-se com imagens aterrorizantes, combinado com o vento frio que soprava do rio durante a pescaria noturna. Ele tremeu de susto, a voz falhando e os dentes batendo. Não me assustem, pessoal. Ele abaixou a cabeça depressa e mexeu no celular. Pegou uma foto e a ergueu acima da cabeça. Era a foto da estátua do deus. Se alguém prestasse atenção, ouviria ele murmurando um feitiço. Mãe dos demônios, fantasmas, vão embora. Mãe dos demônios, fantasmas, vão embora. Ele estava fazendo um ritual. Esse comportamento ridículo era o lendário corpo santo da transmissão ao vivo, garantindo o máximo de entretenimento. Mas o público não estava prestando atenção no que Zantian fazia, porque toda a atenção deles estava na figura escura sobre a superfície negra do rio. Naquele par de olhos estranhos, Zantian engoliu em seco e cutucou o pai, que ainda estava todo empolgado, pulando cada vez mais animado, cheio de energia. Zantian falou, tremendo e com a voz baixa, pai, não tem alguma coisa suja ali dentro? Seu filho da mãe ficou mofando em casa. O pai virou-se, insatisfeito, e disse com um tom de decepção, falando baixinho que nem um mosquito, resmungando que nem uma mulher. Não pode falar mais alto? O que você disse que tinha no rio? A voz dele era tão alta que, mesmo de dia, longe, daria para ouvir, quanto mais à noite. Zantian sentiu um desespero total. O que mais o aterrorizou foi que a coisa no rio parecia ter ouvido a conversa dos dois. A sombra moveu-se um pouco na direção deles.
Se antes ele não tinha certeza se eram olhos. Agora, os cabelos longos, negros e densos flutuando na superfície do rio, deixaram Zantian completamente paralisado, os dentes batendo. A reação estranha de Zantian deixou o pai confuso. Ele seguiu o olhar do filho e também avistou a sombra escura que já se aproximava no rio. Pai, é um fantasma! Zantian estava apavorado, desejando um abraço caloroso de um machão de 1,80 m, mas a realidade era a expressão exasperada do pai e seu olhar de revirar os olhos, como se quisesse chutar aquele vergonhoso para longe. Sendo de uma família de emissários divinos, você tem medo de fantasmas? Família de emissários divinos. Uma família que serviu a deuses por décadas, ter medo de fantasmas? É o mesmo que um monge taoísta ser enfeitiçado por um demônio e acabar na cama com ele. Se isso vazar, vai ser motivo de piada para toda a cidade. O pai queria dar um chute em Zantian, aquele filho vergonhoso, e jogá-lo no rio. Depois, voltaria a jogar em outra conta. Ele rangeu os dentes e disse: Você nunca ouviu seu avô dizer que neste mundo não existem fantasmas. Este mundo tem deuses, mas não fantasmas. O pai já tinha ouvido o avô dizer que deuses são deuses porque possuem habilidades divinas. Nascem deuses, não são transformados de humanos ou fantasmas. O avô dizia que no passado podiam existir fantasmas. Mas esse tipo de coisa já foi varrido pelos deuses como prova de seu poder, ou então foram capturados e viraram servos. Enfim, nunca se ouviu falar de nada disso. Por isso, o pai não estava com medo. Ele cutucou o negócio com a vara de pescar. Olhou com atenção e disse, calmamente, é só um cadáver. Nada demais. Olha o susto que você levou. O pai, tranquilo. E Zantian, boquiaberto. Como assim? Um cadáver? É um cadáver. Um corpo boiando, pai. Que reação é essa? Tão calmo, não é um pouco exagerado? Falta de respeito. Zantian estava em pânico. Ele já tinha assistido a muitos filmes de terror e lido muitas novelas de fantasmas, mas isso não significava que ele fosse corajoso. Quando lia, queria que o protagonista matasse a família inteira dos outros, até deixasse a gema do ovo tonta, mas quando se tratava de matar alguém, ele com certeza não consegue fazer isso. Na verdade, quando vê um morto, as duas pernas tremem sem controle. Ficam tremendo sem parar. Ainda mais que o morto que Zantian está vendo agora é um cadáver flutuante. O cabelo flutuando na superfície da água, com o vento frio da noite soprando, ele só sente um arrepio na nuca. Como se alguém estivesse soprando. Ele rapidamente dá um tranco com a mão e, sem querer, levanta o celular um pouco mais. A live se aproxima instantaneamente da sombra flutuante no rio, dando um zoom, o que antes não dava para ver direito. De repente fica nítido. Mas essa ação instantaneamente faz com que a live seja tomada por pontos de interrogação. Apresentador, seu idiota, o que você está fazendo? Tira isso rápido. Quase vi minha avó, caralho. Até eu me assustei. O pai do apresentador realmente é de outro nível, já viu coisas grandes. A coragem dele é foda. Eu nem consigo olhar. É verdade ou não? Parece mais uma estátua humana, não? Usa o cérebro. Onde já se viu uma estátua humana flutuando no rio? E ainda tem cabelo comprido. Não sai do ar, apresentador. Caralho, que coincidência. Melhor chamar a polícia logo. O comentário do Zantian é sensato. Tremendo, ele pegou o celular do pai e decidiu ligar para os tiras. Naquela noite escura, só o som da sirene parecia poder ajudá-lo a afastar aquela maldita sensação de perigo. O pai ao lado não impediu, mas o rosto estava cheio de pesar. Ah, que pena desse lugar tão bom. Quando eles chegarem, não vai dar mais para pescar aqui. Ele conhece o procedimento. Quando acontece algo assim, é obrigatório fazer um depoimento e isolar a área. No final das contas, esse lugar não vai dar para frequentar por uns 3 ou 5 dias. Ele gastou 3.000 pratas comprando isso no santuário. Não pode, tenho que jogar mais isca. O lema é não desperdiçar. Seu querido filho Zantian ficou totalmente sem palavras. Mas, pensando bem, até achou razoável. Afinal, ele é um universitário e quase nunca lidou com mortos. Mas o pai dele é diferente. Desde pequeno, acompanhava o avô administrando o templo e servindo aos deuses. E ainda trabalhava como mídia e geomante. Frequentemente ajudava o avô a cuidar de idosos falecidos, limpando os corpos, enterrando e resolvendo as formalidades. Já viu muitos mortos. Só que depois, com a modernização da cremação e a morte do avô,
E a partida dos deuses, o pai acabou perdendo o emprego, ficando de bobeira em casa. Mas a coragem daquela época ainda está lá, parece que não há nada a temer. Zantian se consolou internamente. Quando ele começou a falar ao telefone, a voz ainda tremia sem parar. Alô? Quero denunciar. Estou pescando à noite no rio perto do Tianxinguan e encontrei um cadáver flutuante. Isso, tenho certeza, é um corpo. Homem ou mulher? Zantian silenciou por um momento, então esticou o pescoço e criou coragem. Para dar mais uma olhada no rio escuro. Tem cabelo comprido e cheio, deve ser mulher. Mas não descarta aqueles tipos especiais de travestis. Ele elogiou a si mesmo mentalmente. Sou cuidadoso mesmo. Isso, já confirmei. É gente, não me enganei. Tio, mandem alguém o mais rápido possível. Estou com um pouco de medo. Dizem que morrer numa boa pescaria já é o auge para um pescador. Então, o que seria um cadáver aparecer na isca? Quando Zantian, todo trêmulo, terminou de ligar para a polícia na frente de todos, instantaneamente ativou o sistema de fofoca. Do corpo todo, da cabeça aos pés. Parecia ter sido injetado com adrenalina, ficou super animado. Vários comentários não paravam de chegar. Tinham piadas sobre o Zantian e o pai dele, palpites sobre o corpo da mulher, pedidos de proteção contra desastres. Mas o mais interessante eram os comentários dos internautas sobre o assunto. Puxa, é de arrepiar, não é? Vocês repararam? Esse deus trazido do templo Tianxin é meio sinistro. Na primeira vez que pediram um desejo, pediram uma esposa, mas veio uma boneca, quase levando a família à falência. Na segunda vez, pediram um lugar bom para pescar, e encontraram um cadáver flutuante. Se for alguém de estômago fraco, teria morrido de susto na hora. Esse tipo de Deus, quem mais se atreveria a adorar? Assim que isso foi dito, os outros internautas ficaram apavorados. Achavam que o que ele dizia fazia muito sentido. Alguns internautas até começaram a ficar na dúvida. Será que essa divindade infantil era da família dos deuses do azar, como dizem? Diz a lenda que existe um deus do azar, responsável pela má sorte. Rezar para ele em dias comuns não adianta nada. Ele só consegue realizar desejos de dar azar aos outros. Mas o preço pago também é cruel. O mesmo tipo de azar que a pessoa sofre, o devoto também sofre, e às vezes até o dobro. Por isso, praticamente ninguém quer adorar uma divindade assim. A família dos deuses do azar foi desaparecendo aos poucos da vista de todos. Mas isso não significa que esses deuses tenham morrido. Eles podem ter caído em um sono profundo e depois escolhido apagar a memória para renascer, tornando-se uma divindade infantil. É por isso que muitos emissários divinos, ao irem ao panteão buscar um deus, quase sempre escolhem os deuses adultos, porque o ciclo de criação de uma divindade infantil é muito longo, e não se sabe ao certo qual é a habilidade dela. Há uma grande incerteza. Eles comentavam, mas nem todos concordavam plenamente com a opinião de que Chuchu era um deus do azar. Alguém rebateu na hora. Pergunto a vocês, o streamer realizou 2 desejos? Esse deus ajudou ou não a realizá-los? Uma esposa de papel também é esposa. O ponto de pesca que ele queria, ele deu. Só houve um pequeno imprevisto no meio. Mas não se esqueçam, esse deus Chuchuan ainda é um deus bebê. Com apenas 1 ou 2 incensos, já conseguiu realizar desejos para vocês. Isso já é uma baita sorte. Para aquelas divindades lá em cima, quantos devotos não pedem coisas e desejos todos os dias? Não chega a 10.000. Mas tem uns 8.000. Será que todos têm seus desejos realizados? Impossível. Então, isso envolve causalidade, envolve sorte, envolve mérito. Depois de alcançar alguma condição oculta e pagar um certo preço, o Deus vai realizar seu desejo. Talvez alguns achem que não vale a pena, mas se seus pais tivessem câncer, ou se seu filho tivesse uma doença incurável, e você só precisasse pagar um certo incenso e descontar seu próprio mérito, o que poderia te trazer 6 meses ou 1 ano de azar, você estaria disposto a trocar? Então, diante de Zantian e seu pai, que em tão pouco tempo conseguiram o reconhecimento de Chuchuan 2 vezes, e tiveram 2 desejos realizados, os internautas logo deram uma opinião afiada. Com certeza foi uma sorte do caramba. Uma divindade infantil do caminho celestial do templo Tianxin, com certeza é uma futura divindade principal incrível. E agora ela ainda é jovem. Ainda é um bebê, justamente no momento em que precisa de oferendas. Tem um ditado que diz: 30 anos no leste, 30 anos no oeste.
Acho que os espertos entendem. Só vou deixar 3 palavras de dica. Aibudon. Claramente, o internauta que comentou era bem jovem, se exibindo um pouco na sala de transmissão ao vivo com dezenas de milhares de pessoas. Uma divindade infantil, que responde a desejos. Isso é para correr logo e se transformar em Aibudon. Se perder, é só esconder a cara. Mas se vencer, pode usar um fogo para acender um cigarro e ir para Zombons ou pegar uma modelo novinha. Mas claramente, ainda são poucos os dispostos a apostar nessa probabilidade. Muitos internautas tiveram um brilho nos olhos, mas a maioria ainda optou por observar, com o som da sirene. O tio de boné chegou ao local, e a transmissão ao vivo foi encerrada. Os internautas que estavam por perto assistindo tiveram que sair com pesar, mas aquela noite, com certeza foi uma noite sem sono, porque suas mentes ainda pensavam nas palavras daquele internauta. Uma divindade infantil em crescimento, um desejo e ela responde. Mas, olhando as consequências, o desejo não é garantido de se realizar, e pode até ter consequências muito ruins. Apostar, ou não apostar. Enquanto eles estavam insones do outro lado, um certo assassino olhava para a transmissão de Zantian com uma cara de choque. Entrando em colapso total. Puta que pariu. Escolhi um lugar tão isolado de propósito. E em poucas horas fui descoberto? Você foi lá fazer uma live de pesca? Ele ficou com uma cara de derrota total. Levantou o dedo do meio para a transmissão ao vivo. Vai se fuder, seu filho da puta. Os fatos provam que um lugar isolado não agrada só a pescadores, mas também a assassinos. Ele achava que o crime que cometeu ia demorar um tempo para ser descoberto, já que sabia que o lugar escolhido era bem escondido. Do tipo que ninguém frequenta o ano inteiro. Ele ainda amarrou 3 ou 4 pedras pesadas no corpo. Para quando o corpo fosse encontrado, ele já estaria longe. Isso sim é crime de alto QI. O assassino estava todo orgulhoso, mas quando acordou de manhã, viu nos grupos de qualquer e nos momentos do círculo de amigos várias republicações da transmissão ao vivo de Zantian. Afinal, hoje em dia o pessoal não tem nada para fazer. Comem, bebem e adoram fofocar. Até mesmo os casos de adultério de donas de casa comuns exigiam vasculhar grupo por grupo, implorando por vídeos. Quanto mais tópicos bombásticos como pescadores noturnos encontrando cadáveres flutuantes. O assassino, ao ver que o registro de conversa era sobre um corpo boiando, sentiu um aperto no coração. Teve um pressentimento ruim, mas ainda assim teimava, tentando se convencer. Calma, calma. O lugar que escolhi é isolado. Quem é normal vai para lá. Mas quando abriu o vídeo, sua visão escureceu na hora, pois percebeu. Parece que esqueci de uma coisa, lugares isolados realmente ninguém frequenta, mas não para uns pescadores. E o pior, esse pescador ainda estava ao vivo. Ele ficou furioso na hora e mandou uma maldição para a árvore genealógica de Zantian. Vai pro inferno, sua avó. Que graça tem passar a noite pescando em vez de ficar com a esposa? Vai pro inferno. Uma enxurrada de insultos com tantos malditos que até mesmo os invocadores de Demacia, acostumados a batalhas intensas, engoliriam saliva de medo. Fui descoberto. Após xingar, o assassino sentiu as pernas fraquejarem, o medo tomando conta. Antes mesmo de pensar em como fugir, ouviu a porta bater com força. Alguém chutou a porta. Tem alguém em casa? Entrega de água. Assassino, vocês não podem mudar o discurso? Eu pareço tão idiota assim. Sem dizer mais nada, abriu a janela e, com prática, pulou para fora. Saltou do próprio quarto, mas antes de se levantar, 2 mãos o agarraram rapidamente. Mais um golpe de varredura, e o assassino caiu de joelhos, completamente atordoado. Em segundos, estava algemado. Quem o prendeu eram 2 jovens. Os rostos deles estampavam empolgação. Mestre, mestre, você acertou em cheio. Esse idiota realmente tentou fugir pela janela. Eles estavam esperando, como o tigre que embosca a presa. Achavam que o assassino não seria tão burro, mas ele, desesperado, caiu direto nos braços deles. O mestre deles bufou. Quem vocês acham que sou? O tigre de Ranjô. Já recebi o prêmio de 10 melhores policiais. Já vi todo tipo de assassino. Isso é fichinha. Levem ele rápido, senão daqui a pouco vem gente roubar o mérito. O aprendiz entendeu na hora. Cheio de alegria, agarrou o assassino inconformado e o colocou na viatura. Esse idiota é suficiente para nós 2 sermos efetivados. Se chegar mais gente, o mérito pode não ser suficiente. Após ver os aprendizes levarem o assassino, o mestre ficou na cena.
para cuidar do resto do trabalho. Afinal, resolver um homicídio dá trabalho. Mesmo com o assassino preso, ainda é preciso seguir o processo e coletar provas. Mas, com o criminoso capturado, o resto é moleza. O mestre, enquanto relaxava e fumava um cigarro, não pôde deixar de suspirar. Esse deve ser o caso mais fácil que já resolvi. Esse cara deu o azar de cair nas mãos de um deus. Falando sério, se demorasse mais 3 ou 5 dias, a mulher, por ficar muito tempo no rio, ia inchar, ou os peixes iam comer a pele dela. Ia ser quase impossível reconhecer o rosto. Isso ia dar um trabalho danado. Mesmo com provas, não adiantaria nada. Nesta sociedade atual, quem é que vai registrar os próprios dados no sistema da polícia? Só quem já cometeu o crime. Mas em comparação com a população inteira do país, quantos são? Esperar a família registrar o desaparecimento. Depois esperar o corpo aparecer e ainda fazer a correspondência. Leva no mínimo 10 dias. Investigar o que aconteceu 10 dias atrás? Difícil imaginar. 10 dias. Se um assassino quer fugir, ele foge rápido. Fugitivos foragidos, não falta. 1800. Uma vez que se misturam na multidão, não é fácil encontrá-los. Mas do jeito que foi agora. Identificaram no mesmo dia, descobriram a causa da morte de madrugada, e de manhã já começaram a caça. 6 horas no total. Rápido demais. Pode-se dizer que foi um mérito de bandeja. Mestre, quando os 2 denunciantes vierem prestar depoimento, será que a gente não devia elogiá-los bem, e até dar uma placa de agradecimento? Sei que geralmente são os cidadãos que dão placa para a polícia. Mas Antian e o pai denunciaram na hora, e isso nos poupou muito tempo. Quando você e o Xiaotão fizerem o depoimento, sejam educados. Eles são seus benfeitores. Se não fosse por eles, vocês 2 querendo ser efetivados. O mestre falava a sério. Conseguir a efetivação no cargo público é muito difícil. Ainda mais sendo uma província populosa, com uma viagem de benefícios excelentes, sem ter nenhum mérito na mão. Para se tornar efetivo, é preciso esperar no mínimo uns 7 ou 8 anos. O rosto do discípulo dele também estava cheio de alegria. Afinal, para um jovem como ele, a maior ambição é se tornar funcionário efetivo. A diferença entre efetivo e temporário, tanto na visão dos outros quanto na dos conterrâneos, é totalmente diferente. É como pular uns 5 ou 6 anos de atalho. Como ele não ficaria feliz? Ah, certo. Não esquece de postar no nosso perfil público os detalhes do caso, e elogiar aqueles pai e filho. Melhor tirar uma foto deles, para dar visibilidade e aumentar os seguidores. Nesta era, streamers de consciência tão boa como esses são raros. O discípulo novato balançou a cabeça depressa. Entendi. Assim, pela manhã, Zantian e o pai entraram na delegacia com naturalidade. Mas estavam extremamente tensos, afinal era a primeira vez na vida que entravam numa delegacia. E ainda para fazer um depoimento. Seria mentira dizer que não estavam com o coração apertado. Especialmente Zantian, com medo de que os policiais ficassem olhando para ele e depois dissessem, com expressão confusa: "Ah, então você é aquele Zanfulano da tal escola, que sempre usa a rede do campus para burlar o firewall. E fica vendo sites obscenos. Vou te dizer, universitário não precisa ter tanto fogo assim. Guardar 1 ou 2 já basta, mas sua nuvem com centenas de sites, o que significa isso? Tem coisinha ou não?" Mas para surpresa deles, as cenas difíceis que imaginaram não aconteceram. Tiraram fotos para recordação, e ainda receberam deles uma bandeira de honra e uma boa quantia em dinheiro. Quanto era? Zantia não sabia, mas achava que pelo menos o custo das oferendas que o pai fez já tinha sido compensado. O mais incrível é que pai e filho ficaram famosos de uma vez. Da noite para o dia, tomaram vários trending topics da internet, superando um certo Wang Fulano que lançou música. O número de seguidores nos bastidores subia cada vez mais. Explodiram da noite para o dia. Isso não é algo que 1.000 ou 2.000 reais conseguiriam comprar. Zantian e o pai, entre os elogios de vários policiais, ficaram meio atordoados. Um policial veterano disse com tom significativo: "Se é sorte ou desgraça, ainda não se sabe. Um desejo misterioso tão eficaz não é necessariamente uma coisa boa." O policial veterano era bem intencionado, afinal trabalhou décadas na viagem. E viu muitas pessoas que enriqueceram da noite para o dia e se afundaram, sem rodeios. Naquela época, os locais da viagem, quase todo mundo era milionário, cada família tinha 3 ou 4 casas.
Em teoria, todos viviam uma vida farta, mas quantos realmente se mantiveram estáveis? Poucos. Dos casos que ele investigou, de jogos e drogas. Nem sabe mais quantos. Pobres que viram vigaristas ficam muito arrogantes. Na verdade, não era esse o conselho que o policial veterano queria dar a Zantian e o pai. Afinal, ele viu que o pai de Zantian também era uma pessoa ponderada. O que ele realmente queria falar era outra coisa. Ele disse: um Deus infantil que consegue entender o que o devoto fala e realizar desejos a qualquer momento. Você deveria saber as consequências. Só espero que da próxima vez que nos vejamos não seja na cadeia. O emissário do Deus é para se comunicar com ele. Afinal, os deuses são naturalmente divinos. Como poderiam entender as regras humanas? E cabe ao emissário orientar e ensinar. Mas quando aparece um Deus que não pode ser comunicado, mas pode realizar desejos à vontade. Isso, para qualquer emissário, é um desastre enorme. A sensação é como familiares de pacientes psiquiátricos, que precisam vigiar os doentes o tempo todo. Porque se descuidarem, eles podem causar uma grande confusão. Mas pergunta-se: quantos familiares de pacientes têm tempo livre todos os dias para ficar ao lado deles? E ainda controlá-los? O emissário do Deus também é assim, embora não haja regra escrita. Que os erros cometidos pelo Deus também responsabilizem o emissário, mas quando algo dá errado, a consciência não escapa da culpa. O pai de Zantian caiu em silêncio. Obviamente. Ele também sabia disso, mas diante do conselho do policial veterano, ele apenas sorriu. E não deu nenhuma resposta. Isso deixou Zantian com o coração pesado. Ao sair da delegacia, ele não se conteve e falou: pai, que tal a gente devolver aquele Deus infantil para o templo? Como diz o ditado, convidar um Deus é fácil, mandá-lo embora é difícil. Originalmente, aos olhos de Zantian, já que o Deus infantil veio. Mesmo que tivesse que trabalhar para sustentar as oferendas de incenso, ele ainda aceitaria, ainda mais considerando que sua família era rica. E podia bancar isso, mas, por causa de duas coisas que aconteceram ontem,